Faça esta oração poderosa quando sentir que tua vida está travada e estiver perdendo a fé. Se a sua vida parece travada neste momento, se você sente que nada anda, nada flui e que por mais que você tente, tudo continua no mesmo lugar, então você precisa parar agora e prestar atenção no que está prestes a acontecer aqui. Existe um tipo de cansaço que não é físico. É um cansaço que nasce na alma e vai se espalhando para tudo. Você acorda, tenta seguir, tenta manter a fé, tenta acreditar que as coisas vão melhorar, mas dentro de você existe um peso constante, como se algo estivesse te puxando para baixo o tempo todo. E talvez o mais difícil não seja nem o que está acontecendo ao seu redor, mas o que está acontecendo dentro de você. Pensamentos que não param, uma ansiedade silenciosa, uma inquietação que você não consegue explicar. Você tenta orar, mas parece que as palavras não têm mais a mesma força. Você tenta acreditar, mas algo dentro de você está cansado de esperar. E então começam as perguntas que ninguém ouve, mas que ecoam forte por dentro. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Porque parece que tudo na minha vida simplesmente parou. Mas escuta isso com muita atenção, porque isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando esse momento. Nem todo travamento é um sinal de derrota. Nem todo silêncio é abandono. Existem momentos em que Deus permite que tudo desacelere, que tudo pare, não para te punir, mas para te alinhar. O que você está vivendo pode não ser um bloqueio, pode ser um chamado para voltar, para ajustar, para se reposicionar espiritualmente de uma forma mais profunda. Porque existem coisas que Deus só faz quando você para de correr e começa a ouvir. E é por isso que você está aqui agora. Não foi por acaso, não foi coincidência. Existe uma direção sendo liberada para você neste momento. Existe uma oração específica para esse tipo de fase. Uma oração que não nasce do desespero, mas de um posicionamento espiritual. Uma oração que não apenas pede, mas alinha, fortalece e rompe aquilo que você não consegue romper sozinho. Mas antes de você ouvir essa oração, você precisa entender o que realmente está acontecendo dentro de você. Porque quando você entende, você para de lutar da forma errada e começa a se posicionar da forma certa. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. O momento em que tudo parece travar não é o fim, é um chamado. Quando tudo trava, a primeira reação natural é pensar que algo deu errado, que você perdeu tempo, que tomou decisões erradas ou que Deus se afastou de você. A mente tenta encontrar explicações rápidas, mas quase sempre essas explicações vêm carregadas de culpa, medo e confusão. Só que existe uma verdade mais profunda que você precisa enxergar hoje. Nem todo travamento significa fracasso. Existem momentos em que Deus interrompe caminhos que você insistiria em continuar, porque Ele está enxergando algo que você ainda não consegue ver. O travamento não é apenas uma pausa externa. Ele é um sinal interno. É como se Deus estivesse dizendo, com amor, mas também com firmeza, que algo precisa ser ajustado antes que você avance, porque avançar desalinhado pode custar muito mais caro do que parar por um tempo. Aquilo que você chama de estagnação pode, na verdade, ser um ponto de transição espiritual, um lugar onde Deus começa a trabalhar dentro de você antes de tocar qualquer área externa da sua vida. Porque Deus não está interessado apenas no que você conquista, Ele está interessado em quem você se torna. E esse processo nem sempre é confortável. Na verdade, quase nunca é, porque envolve confrontar pensamentos, ajustar atitudes, aprender a confiar de verdade e, muitas vezes, abrir mão de coisas que você achava que eram essenciais. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso revela algo poderoso. Mesmo quando tudo parece parado, Deus não está sem direção. Ele continua conduzindo, planejando e trabalhando de forma intencional. O problema é que muitas vezes nós interpretamos o silêncio como ausência. Interpretamos a pausa como rejeição. Mas nem sempre Deus está dizendo não. Às vezes Ele está dizendo espere, ajuste, confie. Esse momento que você está vivendo não é um erro fora do controle. É um ponto de alinhamento dentro do propósito. E talvez a pergunta não seja por que isso está acontecendo, mas o que Deus está tentando te mostrar através disso. Porque quando você entende isso, algo dentro de você muda. A ansiedade começa a perder força, o desespero começa a diminuir e a fé começa a encontrar um novo lugar, mais maduro, mais firme e mais real.
E enquanto você ainda está tentando entender esse processo, existe algo mais profundo acontecendo dentro de você que precisa ser revelado. O peso invisível que você está carregando em silêncio. Existe um tipo de peso que ninguém vê, mas que consome por dentro. Não está no corpo, não aparece no rosto o tempo todo, mas está na mente, nas emoções, na forma como você pensa e reage. É um cansaço silencioso que vai se acumulando dia após dia, sem que ninguém perceba. Você continua fazendo o que precisa ser feito. Continua tentando ser forte, continua seguindo. Mas dentro de você existe uma sobrecarga que não foi tratada. Pensamentos que não param, preocupações que se repetem, cenários que você cria tentando prever o que pode dar errado. E isso vai te drenando. Porque não é só o que acontece fora. É o que você carrega dentro enquanto tudo isso acontece. É a pressão de querer que as coisas mudem. É o medo de que nada mude. É a sensação de estar preso em um lugar onde você não queria estar. E talvez você até tente ignorar isso. Tente se distrair. Tente ocupar a mente. Tente seguir como se estivesse tudo bem. Mas existem momentos em que esse peso aparece com mais força. Quando você está sozinho. Quando o silêncio chega. Quando não tem mais nada para distrair. É nesse momento que a verdade aparece. Você está cansado. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. E isso começa a afetar sua fé de forma sutil. Porque quanto mais sobrecarregado você está, mais difícil fica confiar. Mais difícil fica descansar. Mais difícil fica acreditar que algo pode realmente mudar. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba que Deus não ignora esse cansaço. Ele reconhece. Ele chama. Ele acolhe. Mas existe um detalhe importante. Muitas vezes você está cansado, mas continua tentando resolver tudo sozinho. Continua carregando pesos que você nunca foi chamado para carregar. E esse é o ponto onde muitos se perdem. Não porque não têm fé, mas porque estão sobrecarregados demais para exercê-la de forma saudável. Esse peso invisível começa a distorcer sua percepção. Faz você acreditar que nada está funcionando, que Deus está distante, que tudo está travado sem motivo. Mas, na verdade, esse peso está te impedindo de enxergar com clareza. E enquanto você ainda está tentando lidar com tudo isso do seu jeito, existe algo acontecendo dentro de você que talvez você ainda não percebeu. A sua fé não desapareceu. Ela só está sendo sufocada. E é exatamente isso que precisa ser entendido antes de qualquer mudança real acontecer. A fé dificilmente desaparece de uma vez. Ela não some de forma brusca. Ela vai se desgastando aos poucos de maneira silenciosa, quase imperceptível. E é exatamente por isso que esse processo é tão perigoso. No início você ainda acredita, ainda ora, ainda espera, ainda confia. Mas pequenas frustrações começam a se acumular. Orações que parecem não ser respondidas, situações que não mudam, portas que continuam fechadas. E sem perceber, algo dentro de você começa a se ajustar para lidar com isso. Você começa a diminuir suas expectativas. Começa a orar com menos intensidade. Começa a aceitar o travamento como algo normal, como se fosse apenas mais uma fase longa demais. E é nesse ponto que a fé começa a enfraquecer. Não porque você deixou de crer em Deus, mas porque você começou a duvidar, mesmo que em silêncio, da ação dele na sua vida. É uma dúvida sutil, que não é declarada, mas que influencia tudo. A forma como você ora, a forma como você espera, a forma como você reage. E isso muda completamente o seu posicionamento espiritual. Porque a fé não é apenas acreditar que Deus existe. A fé é confiar que Ele está agindo, mesmo quando você não vê. Quando essa confiança começa a ser afetada, tudo começa a ficar mais pesado. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que a fé não depende do que está visível. Ela depende de uma convicção interna, construída a partir da confiança em Deus. Mas quando o cansaço se junta com o tempo de espera, essa convicção começa a ser pressionada. E é aí que muitos começam a se distanciar, não de forma consciente, mas emocionalmente. Você continua ali, continua acreditando, mas já não sente a mesma firmeza. Já não tem a mesma paz. Já não consegue descansar da mesma forma. E o mais delicado é que muitas vezes você nem percebe que isso está acontecendo.
porque você ainda se considera uma pessoa de fé. E de fato você é. Mas a sua fé está sendo desgastada por dentro, pouco a pouco, por tudo aquilo que você tem enfrentado em silêncio. E isso explica por que tudo parece mais difícil. Não é só a situação externa. É a forma como você está lidando com ela internamente. Mas existe algo importante que você precisa entender agora. Esse enfraquecimento não é o fim da sua fé. É um sinal de que ela precisa ser fortalecida da maneira certa. E enquanto você tenta lidar com isso do seu jeito, existe um erro muito comum que pode estar intensificando ainda mais esse processo sem que você perceba. O perigo de tentar resolver tudo sozinho. Existe um ponto em que, mesmo acreditando em Deus, você começa a assumir um peso que não foi feito para você carregar. Não de forma consciente, mas na prática. Você pensa, calcula, tenta organizar, tenta prever, tenta resolver. E sem perceber, começa a agir como se tudo dependesse apenas de você. Isso parece responsabilidade, mas na verdade é sobrecarga. Porque quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado você fica. Quanto mais você tenta antecipar soluções, mais sua mente se agita. E quanto mais você se esforça para fazer dar certo, mais frustrante se torna quando nada muda. Esse é um dos perigos mais silenciosos. Não é a falta de fé, é o excesso de controle. Você ainda ora, ainda acredita, mas no fundo continua tentando garantir que as coisas aconteçam do seu jeito. E isso cria um conflito interno constante. De um lado você quer confiar, do outro, você sente que precisa agir o tempo todo para não perder o controle, e isso te esgota. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Perceba que não é apenas confiar parcialmente, é confiar de todo o coração, e também não é apoiar-se no próprio entendimento. Ou seja, não tentar sustentar tudo com a sua própria lógica, força e controle. Mas isso é difícil porque a mente quer respostas rápidas. Quer garantias. Quer entender tudo antes de descansar. E é exatamente aí que muitos entram em um ciclo que intensifica o travamento. Quanto mais tentam resolver sozinhos, mais se afastam do lugar onde a paz começa, que é a dependência de Deus. Porque confiar não é passividade. Confiar é um posicionamento. É fazer o que está ao seu alcance sem assumir o lugar que pertence a Deus. Quando você tenta carregar tudo, você se sobrecarrega emocionalmente e espiritualmente. E isso afeta sua clareza, sua paz e até sua capacidade de ouvir a direção de Deus. Talvez o que está te travando não seja apenas a situação. Pode ser o fato de você estar tentando sustentar algo que Deus nunca te pediu para sustentar sozinho. E enquanto você continua tentando resolver tudo com as próprias mãos, existe uma dimensão mais profunda acontecendo, que você precisa enxergar com mais clareza, porque nem todo bloqueio é apenas emocional ou circunstancial. Existem travas que não são naturais, são espirituais. Nem tudo que você está enfrentando pode ser explicado apenas pelo que é visível. Existem momentos em que a situação parece normal por fora, mas existe uma resistência interna, uma dificuldade constante, um bloqueio que não faz sentido lógico. Você tenta avançar, mas algo trava. Tenta organizar, mas algo desestabiliza. Tenta manter a paz, mas algo insiste em gerar inquietação. E isso começa a se repetir em ciclos, como se você estivesse sempre voltando para o mesmo lugar. Isso não é apenas coincidência. A Bíblia mostra que existe uma dimensão espiritual que influencia diretamente a nossa realidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso não é para gerar medo, é para gerar discernimento. Existem batalhas que não se vencem apenas com esforço humano. Existem travas que não se rompem apenas com organização, planejamento ou insistência. Existem situações que exigem posicionamento espiritual. E talvez o que você está vivendo seja mais profundo do que você imaginava. Porque quando existe uma opressão silenciosa, ela não se apresenta de forma clara. Ela age na mente, nas emoções, no desânimo, na falta de clareza, na perda de força para continuar. Você começa a se sentir travado, mas não sabe exatamente o porquê. E isso é desgastante. Mas aqui existe uma verdade que precisa ser firmada dentro de você. Aquilo que é espiritual não se resolve apenas no natural.
Existe uma forma de se posicionar que rompe esse tipo de ciclo. E não é sobre força. É sobre autoridade espiritual. Autoridade que não vem de você, mas da sua conexão com Deus. Quando você entende isso, você para de lutar apenas com estratégias humanas e começa a se posicionar espiritualmente de forma mais consciente. E isso muda completamente a forma como você enfrenta o que está vivendo. Mas existe um detalhe essencial nesse processo. Antes de Deus mudar qualquer cenário externo, existe algo que Ele sempre faz primeiro. E é exatamente isso que muitos não percebem. Antes de Deus mudar a situação, Ele alinha o coração. Existe uma expectativa natural dentro de você de que Deus mude as circunstâncias rapidamente. Que Ele abra a porta, resolva o problema, tire o peso e faça tudo voltar a fluir. E não há nada de errado em desejar isso. Mas existe uma ordem no agir de Deus que muitas vezes você não percebe. Deus não começa pelo externo. Ele começa pelo interno. Antes de transformar a situação, Ele trabalha o coração. Antes de abrir caminhos, Ele alinha pensamentos. Antes de liberar respostas, Ele fortalece a fé. Porque aquilo que acontece dentro de você determina como você vai sustentar aquilo que Ele vai fazer fora. Se Deus mudar tudo ao seu redor sem ajustar o que está dentro de você, o resultado pode não permanecer. Por isso, o processo muitas vezes parece lento. Não porque Deus está distante, mas porque Ele está sendo cuidadoso. Ele não está apenas te levando para um lugar melhor. Ele está te tornando alguém preparado para permanecer nesse lugar. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que a transformação começa na mente, no entendimento, na forma de enxergar. É ali que Deus começa a alinhar tudo. E isso pode ser desconfortável, porque envolve reconhecer padrões, ajustar atitudes, abandonar pensamentos que já estavam enraizados. Envolve deixar de reagir da mesma forma, deixar de interpretar tudo com medo, deixar de carregar aquilo que não vem de Deus. Mas é exatamente nesse alinhamento que algo poderoso começa a acontecer. Quando o seu interior começa a se alinhar com Deus, a ansiedade perde força, a confusão começa a diminuir, a clareza começa a surgir. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, você começa a se posicionar de forma diferente diante delas. E isso muda tudo, porque Deus não está apenas interessado em resolver um momento da sua vida. Ele está interessado em transformar a forma como você vive todos os momentos. Talvez o que você está chamando de demora seja, na verdade, um processo de alinhamento necessário para aquilo que Deus quer fazer. E quando você entende isso, você para de resistir ao processo e começa a cooperar com ele. Mas existe algo que ainda precisa ser ajustado de forma prática, porque não é apenas sobre entender. É sobre como você se posiciona diante de Deus em oração. E é aqui que muitos cometem um erro que impede a transformação de acontecer de forma completa. A oração que não muda nada e a oração que transforma tudo. Existe uma diferença que poucos percebem, mas que muda completamente a forma como você vive sua fé. Nem toda oração gera transformação. Nem toda oração rompe ciclos. Nem toda oração alinha o coração. Você pode orar todos os dias e ainda assim continuar preso no mesmo lugar. Não porque Deus não está ouvindo, mas porque a forma como você está se posicionando em oração pode não estar alinhada com aquilo que Ele deseja fazer. Existe uma oração que nasce apenas do desespero. Ela é carregada de medo, de ansiedade, de urgência por respostas. É uma oração que pede, insiste, mas continua tentando manter o controle ao mesmo tempo. E isso gera um conflito interno. Você fala com Deus, mas não entrega. Você pede direção, mas continua tentando resolver sozinho. Você declara fé, mas no fundo está dominado pela preocupação. Essa oração alivia momentaneamente, mas não transforma profundamente. Agora existe outro tipo de oração. Uma oração que nasce do posicionamento. Uma oração que não é baseada no que você sente, mas na decisão de confiar. Uma oração que não tenta controlar o resultado, mas se rende à vontade de Deus. Essa oração alinha. Ela não começa tentando mudar Deus. Ela começa permitindo que Deus mude você. A palavra de Deus diz em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Isso revela um princípio profundo.
Deus não está interessado apenas nas palavras que você diz, mas no posicionamento do seu coração. Quando a oração vem acompanhada de entrega, de confiança e de alinhamento, algo muda. Sua mente começa a desacelerar. Sua alma começa a encontrar paz. E você deixa de lutar contra aquilo que está acontecendo para começar a se posicionar de forma correta dentro do processo. E é exatamente esse tipo de oração que rompe travas. Não porque ela força Deus a agir, mas porque ela coloca você no lugar certo para que Deus haja. Talvez você tenha orado muitas vezes, mas ainda não tenha experimentado esse nível de entrega. E isso não é sobre culpa, é sobre ajuste. Porque quando você entende como se posicionar, tudo começa a ganhar um novo sentido. E mesmo que você ainda se sinta fraco, ainda exista cansaço, ainda exista dúvida, existe uma forma de se colocar diante de Deus que não depende da sua força. E é exatamente isso que você precisa aprender agora. Como se posicionar espiritualmente mesmo estando fraco. Existe uma mentira silenciosa que muitas pessoas acreditam sem perceber. A ideia de que você precisa estar forte para se aproximar de Deus. Que precisa estar bem, equilibrado, com a fé firme, com as emoções no lugar. Mas isso não é verdade. Você não precisa estar forte para se posicionar. Você precisa estar disposto. Porque o posicionamento espiritual não nasce da sua força, nasce da sua decisão. É quando, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem respostas, você escolhe não se afastar. E isso muda tudo. Porque Deus não espera uma versão perfeita de você para agir. Ele responde a um coração sincero que se aproxima mesmo em meio à fraqueza. A palavra de Deus diz em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba isso com clareza. O poder de Deus não se manifesta quando você está no controle de tudo. Ele se manifesta quando você reconhece que não consegue sozinho. Mas existe um detalhe importante. Se posicionar não é apenas falar palavras bonitas. Não é repetir frases. É uma atitude interna. É quando você decide parar de fugir, parar de resistir, parar de tentar sustentar tudo com a própria força e simplesmente se colocar diante de Deus com verdade. Mesmo sem saber o que dizer, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ter certeza de como as coisas vão se resolver. Esse é o posicionamento que abre espaço para Deus agir. Porque não é sobre intensidade emocional, é sobre verdade espiritual. Talvez você esteja esperando sentir algo para começar a se aproximar mais de Deus, mas o caminho é o contrário. Você se aproxima, mesmo sem sentir, e no processo algo começa a ser restaurado dentro de você. A paz começa a voltar aos poucos. A clareza começa a surgir. A força que você achava que não tinha começa a aparecer. E isso não acontece porque você mudou as circunstâncias. Acontece porque você mudou a sua posição diante delas. Esse é o ponto de virada. Não é quando tudo se resolve. É quando você decide se alinhar mesmo sem respostas. E quando você começa a se posicionar assim, existe algo que naturalmente precisa acontecer em seguida. Você precisa aprender a entregar de verdade. O poder da entrega que quebra o ciclo do travamento. Existe uma diferença profunda entre dizer que entregou e realmente entregar. Muitas vezes você fala com Deus, pede ajuda, declara que confia, mas por dentro continua segurando aquilo com força. Continua tentando controlar, prever, ajustar, resolver. E isso mantém o ciclo do travamento ativo. Porque aquilo que você não entrega completamente, você continua carregando. E aquilo que você carrega em excesso começa a te prender. A entrega verdadeira não é passiva. Ela é uma decisão consciente de soltar o controle que você nunca teve de fato. É reconhecer que existem limites na sua capacidade e que insistir além disso só gera desgaste. Mas entregar de verdade não é fácil, porque envolve abrir mão da sensação de controle. Envolve aceitar que você não sabe como as coisas vão se resolver. Envolve confiar sem garantias visíveis. E é exatamente por isso que a entrega tem tanto poder espiritual. A palavra de Deus diz em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba que não é carregar junto com Deus, é lançar sobre ele, transferir o peso, deixar de sustentar sozinho aquilo que está te sobrecarregando. Quando você entrega de verdade, algo começa a se ajustar dentro de você. A mente desacelera, a pressão interna diminui, a necessidade de controlar tudo começa a perder força.
e você começa a experimentar uma paz que não depende da situação ter mudado. Isso não significa que você deixa de agir. Significa que você para de agir a partir da ansiedade e começa a agir a partir da confiança. E isso muda completamente o fluxo da sua vida, porque o ciclo do travamento muitas vezes é alimentado pela tentativa constante de controle. Quando você solta, você quebra esse ciclo. Talvez o que esteja te prendendo não seja apenas o que está acontecendo fora, mas o fato de você ainda não ter conseguido soltar o que está dentro. E essa entrega não acontece de forma automática. Ela precisa ser feita de forma consciente. E é exatamente por isso que agora você precisa parar por um momento. Porque o que vem a seguir não pode ser feito de qualquer maneira. Pare agora. Este não é um momento comum. O que você está prestes a fazer agora não pode ser tratado como algo automático. Não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma oração sendo ouvida enquanto você faz outras coisas. Existe um momento sendo construído aqui, e ele precisa da sua atenção inteira. Se for possível, pare por um instante. Diminua o ritmo. Afaste qualquer distração. Ajuste sua postura, respire com calma e permita que sua mente desacelere. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa estar presente. Porque existem momentos em que Deus não fala no meio do barulho. Ele fala quando você decide parar. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um conselho, é uma direção. Aquietar não é só ficar em silêncio externo, é reduzir a agitação interna. É permitir que pensamentos diminuam, que a ansiedade perca força e que o coração se abra. Talvez você esteja vindo de um dia pesado, de uma rotina cansativa, de pensamentos que não param. E é exatamente por isso que esse momento é importante. Não é sobre sentir algo imediato. É sobre se colocar no lugar certo. Agora respire de forma consciente. Inspire com calma, segure por um instante e solte devagar. Faça isso algumas vezes. Deixe o seu corpo acompanhar aquilo que o seu espírito precisa fazer, desacelerar. Você não precisa provar nada. Não precisa ter as palavras certas. Não precisa estar forte. Você só precisa estar disposto. Porque o que vai acontecer a seguir não depende da sua perfeição, depende da sua abertura. E enquanto você se aquieta, algo começa a se ajustar dentro de você. A tensão começa a diminuir, a pressa começa a perder força, e você começa a entrar em um estado onde consegue ouvir, sentir e se conectar de forma mais profunda. Esse não é um momento comum, é um momento de reposicionamento. E agora que você parou, agora que você está presente, agora que sua mente começou a desacelerar, você está pronto para fazer aquilo que realmente rompe ciclos. Faça esta oração quando tudo estiver travado. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem tentar esconder o que estou sentindo. O Senhor conhece o que está dentro de mim. Sabe do meu cansaço, da minha ansiedade, das tentativas que fiz e não deram certo. Eu tentei seguir sozinho. Tentei entender tudo, controlar tudo, resolver no meu tempo. E isso só me deixou mais sobrecarregado, mais confuso e mais distante da paz que vem de Ti. Hoje eu paro, e ao invés de tentar mais uma vez com a minha força, eu escolho me render. Eu entrego a Ti tudo aquilo que está pesado dentro de mim. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas incertezas e tudo aquilo que tem travado a minha vida. Entrego também aquilo que eu ainda não consegui aceitar, aquilo que me frustrou, aquilo que me fez questionar. Pai, alinha o meu coração ao Teu. Se existe algo em mim que precisa ser ajustado, me mostra. Se existe algo que está fora do Teu propósito, me corrige. Se existe algo que está bloqueando meus caminhos, me dá discernimento e direção. Remove de mim toda confusão, todo medo e toda opressão que não vem de Ti. A Tua palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é nessa verdade que eu escolho me firmar agora. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu permaneço. Mesmo em silêncio, eu continuo crendo. Toma o controle da minha vida. Me ensina a confiar sem ansiedade, a esperar sem medo e a descansar mesmo quando eu não tiver respostas. Eu não quero apenas que as coisas mudem, eu quero que o meu coração esteja alinhado contigo. E a partir de hoje, eu escolho confiar no Teu tempo, na Tua vontade e no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Agora confie.
algo já começou a se mover. Se você fez essa oração com sinceridade, algo já começou a se mover dentro de você. Talvez você ainda não veja mudança ao seu redor. Talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas. Mas dentro de você, algo foi alinhado. E isso muda tudo. A paz que começa a surgir não é comum. Ela não depende do cenário. Ela vem da presença de Deus. E quando a presença de Deus entra, o peso perde força. A ansiedade começa a ceder e a mente encontra descanso. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 37, versículo 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Você já deu o primeiro passo. Você entregou. Agora não volte atrás. Não retome o controle daquilo que você colocou nas mãos de Deus. Não alimente novamente os pensamentos que te prendiam. Permaneça na posição que você assumiu aqui. Porque Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. O que está travado não é maior do que o poder dele. O que está em silêncio não está esquecido. E o que parece parado pode estar sendo preparado. Continue caminhando com fé. Continue confiando. E quando a dúvida tentar voltar, lembre-se deste momento. Você não está sozinho. Deus ainda está conduzindo cada detalhe da sua vida. E aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar. Siga em paz. Siga com confiança. E siga sabendo que um novo tempo não começa quando tudo muda por fora. Um novo tempo começa quando algo muda dentro de você.